Esse mês, junho, é o mês do orgulho LGBTI+. E, mais uma vez, a gente traz essa pauta para discussão aqui no Bom para Todos. Olha só, um ano após o STF ter determinado que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime, os tribunais ainda não dispõem de ferramentas no sistema para identificar processos em andamento ou as condenações por LGBTfobia. Essa falta de dado é um problema porque impede um conhecimento mais aprofundado desse problema e a consequente criação de políticas públicas para a apropriação de direitos dessa população. Além disso, nesse momento agora que a gente está passando com essa pandemia do novo coronavírus, que, é claro, aprofundou essa crise econômica e as variadas formas de exclusão, ficou ainda mais difícil para a população LGBTI+, ter acesso aos seus direitos. Para a gente ter uma conversa agora sobre essa realidade, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente aqui do Bom para Todos, convidou 2 lideranças LGBTI+, do estado de Pernambuco. São representantes de organizações da sociedade civil que o Fundo Brasil apoia e que têm trabalhos fundamentais nesse campo. São eles: Chopeli Santos, integrante da Amotrans, Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Chopeli é técnica em enfermagem, gestora do ambulatório LGBT Darlen Gasparelli, no município de Camaragibe. Esse é o 2º ambulatório LGBTI+, do estado de Pernambuco, e foi inaugurado em 2018. Também nos acompanha nessa conversa o Rildo Veras Martins, que é o atual presidente do movimento LGBT Leões do Norte. O Rildo é cientista social especializado em gênero e sexualidade. E representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, está com a gente a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra, um prazer recebê-los aqui no Bom para Todos. Vamos lá. Tudo bom com todo mundo? Tudo bem, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Tudo bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar contribuindo. Está dividindo aí a entrevista com meu amigo de muitos anos, Rildo Veras, que sou apaixonada por ele. E só corrigindo, eu não sou a gestora do ambulatório, eu estou na supervisão do ambulatório, porque eu já sou funcionária pública do município e eles aproveitaram e me colocaram para supervisionar, né? Lá, e aí a gente vai falar mais do ambulatório no decorrer da entrevista, só corrigindo. Isso, maravilha, correção feita. Inclusive, eu vou começar com você, então, Chopeli. Me fala um pouquinho sobre o trabalho que você tem realizado no ambulatório. Inclusive, tem um dado muito interessante de que os atendimentos psicológicos no ambulatório dobraram agora durante essa pandemia, né? Eram 120 pessoas cadastradas e esse número agora está em cerca de 240. Fala um pouquinho sobre essa situação da saúde mental nesses tempos de pandemia, Chopeli. Isso. Então, o ambulatório de Camaragibe, em Pernambuco é o estado que mais tem mecanismos LGBTs e é fruto do nosso trabalho, né, Rildo Vera? De muitos anos que a gente lutou e criou, e Pernambuco é um estado revolucionário e a gente não poderia ficar de fora desse destaque, né? Dentre esses mecanismos, Pernambuco é o único que tem ambulatórios LGBTs. Em todo o Brasil, os ambulatórios são trans, mas no nosso estado, os ambulatórios LGBTs é um acordo que foi feito com o movimento de trans, o movimento de gay e o movimento de lésbicas, para que os ambulatórios atendessem a população em geral e que recebesse nome de travestis. E os nossos ambulatórios, que são 2, o Patrícia Gomes, que é em Recife, e o de Camaragibe, que é o Darlen Gasparelli. Eles recebem o nome de pessoas trans que fundaram o movimento, mas atendem a população LGBT. O ambulatório de Camaragibe, da qual eu estou supervisionando, a gente houve realmente uma duplicação de pessoas, porque os atendimentos começaram a ser online, e com a quarentena, muitos dos usuários acabaram ficando em casa. Então, quando você fica em casa, em tempos normais, seu pai sai, sua mãe sai, e você sai para a escola, a família só se reúne, no final do dia estão muito cansados e não discutem. Mas com a quarentena, os LGBTs começaram a conviver mais com os seus opressores. E aí, com o desemprego, com a falta de recurso, com a falta de alimentação, esses pais começaram a hostilizar ainda mais os LGBTs. Então, isso é demonstrado quando a gente aumenta os atendimentos psicológicos de 120 para 240.
o dobro de usuários só no município de Camaragibe, porque lá só tem no município de Camaragibe, que fazem psicoterapia, e é uma psicoterapia que não é só para o LGBT, também é para a família do LGBT. Então, o ambulatório está cuidando da família do LGBT, porque é preciso manter um equilíbrio social, mais do que nunca hoje, dentro da sociedade, para que não ocorram os suicídios, né? Para quem não sabe, o OMS lançou os dados de que a população LGBT está entre as populações que mais cometem suicídio dentro do mundo. Isso por causa de uma repressão e uma pressão psicológica que essa população vem sofrendo num mundo, e principalmente no Brasil, que ainda é preconceituoso. Então, baseado nisso, é que a gente conseguiu cadastrar o ambulatório num programa que está dentro da saúde mental para cuidar da saúde, do completo bem-estar psicossocial desse indivíduo, que é o conceito de saúde, onde foi habilitado pelo Ministério da Saúde, e o ambulatório recebe um custeio mensal como uma instituição que trabalha essa questão da saúde mental da população LGBT. É importante enfatizar que quando a gente credencia ele na saúde mental, a gente não está regredindo para a história do homossexualismo, lá do passado, que era a doença. Não, a gente está cuidando da saúde, das violências que a saúde da população LGBT vem trabalhando, vem absorvendo dentro da sociedade, com um parênteses aí, um ênfase para a família, porque agora também a gente está tratando a família desse LGBT, porque um LGBT, quando ele é inserido no seio da família, fica mais fácil dele suportar as pressões da sociedade. Claro. Hildo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa particularidade de Pernambuco ser, de fato, esse estado com o melhor sistema de garantia de direitos da população LGBTI+. E isso é fruto, inclusive, da pressão dos movimentos sociais que existem no estado, né? E mostra, inclusive, a importância da atuação desses movimentos, né? Isso, exatamente. Pernambuco ele se destaca do cenário nacional como sendo um dos estados que mais tem organismos de políticas públicas, né? Anterior à criação desses mecanismos, nós temos um movimento social LGBTI+, extremamente organizado, que vem pressionando os organismos públicos para a criação desses equipamentos, né? Então, todos os equipamentos que existem, eles são fruto da luta do movimento social, né? Através dos grupos que compõem o Fórum LGBT de Pernambuco, da Rede LGBT, de outros coletivos. Então, todos esses organismos, eles pressionaram o Estado, e aí os poderes constituídos, não só o poder executivo, mas também nós temos legislações no âmbito municipal e no âmbito estadual, que são fruto também desse trabalho, não só da pressão do movimento social, mas também desse trabalho de advocacy que o movimento social LGBT pernambucano, ao longo desses anos todos de atuação, vem fazendo muito bem esse trabalho de, por um lado, controle social das políticas públicas, e, por outro, esse trabalho de advocacy também, principalmente no legislativo. Então, nós temos Recife, um dos municípios brasileiros que teve a primeira lei que combate o preconceito contra a população LGBT, é uma lei de 2002. Né? Depois nós tivemos outros municípios que foram criando legislação. Nós temos no estado de Pernambuco uma lei que obriga o estado de Pernambuco a elaborar estatísticas anuais das violências contra a população LGBTI. Né? Nós temos, inclusive, uma portaria de 2000, ela é uma portaria de 2013, que ela vai dizer, a portaria 4.818, que ela vai dizer o que é que o Estado de Pernambuco ele entende sobre homofobia, qual é o conceito de homofobia, isso já para ajudar esses organismos também a tratarem as LGBT-fobias. Na época, o conceito era homofobia, hoje a gente atualiza para LGBT-fobia. Então, nós temos uma portaria de 2013 que vai dizer o que é que o Estado de Pernambuco entende sobre a homofobia. E aí vai tratar a homofobia por duas vertentes. A homofobia direta, que é a violência cometida quando a pessoa, em face da orientação sexual ou da identidade de gênero, a pessoa comete aquela violência porque não aceita, não respeita essa identidade de gênero, essa orientação sexual da pessoa. E nós temos aquela homofobia ou LGBTfobia indireta,
que é a violência cometida contra essa população quando ela se encontra em situação de vulnerabilidade social. É quando ela não tem acesso ao mercado formal de trabalho, é quando a escola ela é muitas vezes preconceituosa, ela é muitas vezes displicente com as questões de sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero, e faz com que, principalmente as pessoas trans, elas não consigam se sentirem à vontade no espaço escolar. Tá aí minha colega, minha companheira e amiga Chopeli, que pode muito bem falar sobre isso. É quando o serviço de saúde não acolhe essa população. Então, tudo isso é a LGBTfobia indireta, né? E aí, outros organismos, eles foram sendo criados no decorrer desses anos de luta. A própria Coordenadoria Estadual de Políticas LGBTs, nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, o Conselho Paritário, com representação dos órgãos da sociedade civil e do governo. Nós temos Comitê Institucional Pró-Lésbicas e Mulheres Bissexuais, que é um comitê ligado à Secretaria Estadual da Mulher. Nós temos a Coordenadoria de Saúde Integral da População LGBT, obviamente lá na Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos o Centro Estadual de Combate à Homofobia, né, que é um dos mais antigos equipamentos com atendimento jurídico e psicossocial gratuito para a população LGBT. Coordenação de atenção à saúde e à população, da população LGBT que está privada de liberdade, então, que estão lá no sistema prisional. Gerência de diversidade sexual na Secretaria de Educação. Então, nós temos vários organismos, né? Frutos, obviamente, a gente sempre enfatiza isso, fruto da luta do movimento social organizado. Nenhum governo nos deu isso de mãos beijadas, porque reconhece nossa luta, mas é, sobretudo, fruto dessa incansável luta cotidiana de controle social das políticas públicas e de ações de advocacy. Agora, o fato de Pernambuco se destacar com todos esses organismos, com essa rede de proteção, rede de equipamentos de políticas públicas LGBTs, não quer dizer que sejam mil maravilhas, né? Não quer dizer que tudo funcione a mil contento, né? Então, a nossa luta inicial foi pressionar os organismos, os poderes constituídos para a criação desses órgãos. O passo seguinte foi, com muitos anos, com retrocessos, com o conservadorismo aí na nossa porta, com o fascismo mostrando as garras, foi lutar também para manter esses organismos. E agora, futuramente, nossa luta é fazer com que esses órgãos eles funcionem de fato, né? Porque não adianta só a gente ter esses organismos e eles não funcionarem, né? Serem meros figurantes, né? Claro, e você fala sobre essa luta dos movimentos, e inclusive lutas, muitas vezes, que não têm apoio financeiro de instituições, fundações, porque inclusive as informações que eu tenho, e daí eu quero questionar a Aline sobre isso, é que não existem fundações ou institutos que apoiem especificamente as lutas pelos direitos da população LGBTI+. E daí, nesse sentido, como que o Fundo Brasil tem atuado, Aline? Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria dizer da minha absoluta honra e alegria, representando o Brasil, de estar no PL com o Rildo, falando sobre direitos LGBT, falando sobre essa pauta e vendo mesmo as pessoas que no dia a dia fazem essa construção de direitos, chegar nos mais diversos lugares, né? E fazer com que a gente continue tendo uma crença na absoluta necessidade de direitos fundamentais e na defesa de um Estado democrático de direito que realmente englobe a todos e todas, independente de classe, de raça, orientação sexual. Então, estou bastante feliz, né? Ou de cis ou transgeneridade. Então, estou bastante feliz, de fato, de estar aqui. Para nós, do Fundo Brasil, a gente atende a pauta LGBTI não só como os projetos que se identificam do âmbito do direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, os quais a gente considera importantes, mas também a defesa dos direitos LGBTI+, nos temas de direito de expressão, direitos de crianças e adolescentes, contra o trabalho infantil, direitos territoriais, pensando o direito das pessoas encarceradas no âmbito da linha de justiça criminal, né? Porque nós acho que a transfobia, a LGBTfobia é muito grande também dentro do sistema criminal, pensando o combate à violência contra as juventudes e também a proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, que são as pessoas que estão
aí à frente dessa defesa de direitos. Então, tem visto esse de uma forma interseccional. Ao longo desses 14 anos, né, a gente tem apoiado dezenas de projetos e ele tem sido uma pauta transversaliza por todos os nossos editais. Então, o edital de trabalho infantil, o edital de justiça criminal, o edital de defesa da liberdade. E nós também vimos, né, agora, nesse nosso último esforço, não, na verdade, não o nosso último, mas o nosso mais recente esforço, estão aí da pandemia, combater a pandemia e de garantir atenção aos grupos mais vulnerabilizados, uma grande mobilização de grupos LGBTIA+, para auxiliar pessoas que estão sofrendo, estão tendo seus direitos ainda mais agravados com a pandemia. Então, são grupos pensando em mulheres trans, em jovens LGBTIA+, que por causa dessa situação toda que foi comentada aqui antes pela Chopelle, de agravamento da violência de lar, estão precisando também de um especial. E o que a gente tem feito é mobilizar nessas diversas frentes, entendendo a delicadeza da situação atual. Claro. Chopelle, queria voltar com você agora falando um pouquinho, diante dessa pandemia do coronavírus, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da discriminação das pessoas LGBTI+, no sistema de saúde. E daí tem um questionamento que você faz, e que eu acho que é muito importante para reflexão nesse momento, de que se os médicos serão capazes de tratar com isonomia as pessoas transexuais no caso de necessidade de respirador numa UTI. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tratamento que é dado às pessoas LGBTI no sistema de saúde. Quando a pandemia começou, uma das primeiras preocupações que eu tive, e eu falo com experiência própria, porque eu trabalho em hospital e sei como nós somos tratados, e até mesmo sei como é que as pessoas me tratavam enquanto profissional de saúde. Como que seria tratar desses LGBTs com um recorte para as pessoas trans? Porque a gente há de convir que dentro do LGBT, as mais detectáveis são as pessoas trans, não é? Porque os gays, muitas vezes, quando você chega no estado de saúde mais agravado, e as mulheres lésbicas, quando também chegam com um estado de saúde mais agravado, as pessoas não identificam se é LGBT ou não, porque tratam como pessoas cis. Mas quando chegam corpos trans nessa unidade, como é que essas unidades do Covid estão preparadas para atender? Não é? Como é que está sendo a escolha desse tratamento dessas pessoas trans? Eu vi muitos anos dentro dos hospitais, quando pessoas trans chegavam para as UTIs, as pessoas brincarem com o corpo das pessoas trans, né? Dizer assim, tem uma imagem feminina e lá tem uma genitália masculina, e expor isso dentro da equipe de saúde. Então, isso me preocupa muito na hora que um médico, se a gente pega um médico conservador, ele vai escolher uma pessoa trans para um respirador, será que essa pessoa trans ela vai ser escolhida? Ela vai ser levada em consideração ela? Não é? Então, muito isso vai perpassar pelos conceitos das pessoas, dos profissionais, principalmente do médico. O médico é que decide quem vai para ser entubado, quem vai para o respirador. Eu sempre fui defensora que os mecanismos de saúde LGBT, eles tivessem dentro dos hospitais de Covid uma sensibilidade. A gente está tratando o Covid de uma forma geral, mas a gente não está entrando nas especialidades do Covid. Mas, por exemplo, como é que as pessoas negras, aí, passando por outro recorte, estão sendo tratadas? Como é que as pessoas LGBT estão sendo tratadas? É preciso, por exemplo, a gente não tem dados de quantas pessoas LGBT, né, Hildo, entraram no hospital ou morreram. Eu não tenho dados de quantas pessoas trans entraram no hospital e morreram. Por quê? Porque a gente o Covid está sendo tratado, mais uma vez, de uma forma geral e está esquecendo das suas especificidades. Então, minha grande preocupação é as pessoas transexuais, é as pessoas travestis, porque nós somos corpos detectáveis. Nós somos corpos que as pessoas ainda maltratam muito. Então, nós não seremos escolhidas para a UTI. Tenho certeza que a maioria dos médicos que são conservadores, na hora H, que for optar por uma pessoa trans,
vai sim não dar aquela atenção, porque eu já vi isso muito acontecer em hospital. Eu lutei muito para vencer isso dentro do hospital enquanto profissional de saúde. Sou uma das defensoras dos ambulatórios LGBTs, porque eu vi o quanto os LGBTs sofrem quando eles chegam numa emergência geral e com coisas simples e o médico não quer tratar. O médico dá o imediato, esculhamba e vai embora. Então, no Covid, eu me preocupei muito com isso. Na supervisão do ambulatório Darling, eu dei muita ênfase a isso para cuidar dessa população LGBT. Eu acho que eu fiquei muito preocupada com essa história de teleatendimento. Quantas pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, têm acesso à internet, têm acesso a um celular de qualidade, têm acesso a um pacote de internet legal que possa fazer um teleatendimento de 1 hora com a psicóloga ou com o assistente social. Então, a gente também criou atendimentos pontuais lá no ambulatório para que as pessoas fossem com hora marcada, com todos os cuidados do Covid. E também criamos uma linha de contato para que as pessoas pudessem denunciar quantas pessoas trans estavam entrando dentro dos hospitais de emergência. É como eu falei, mas infelizmente, nós estamos falando de um município. Na verdade, eu acho que o Hildo concorda comigo falar, é que as coordenações de saúde LGBT eles deveriam estar monitorando isso assiduamente, porque não é um vitimismo. As pessoas precisam entender que se pegar um médico conservador e os médicos são conservadores, as pessoas trans não serão de forma nenhuma escolhidas para estar no respirador, entendeu? Porque nossos corpos ainda são muito desrespeitados dentro da saúde. Hilda, eu quero te ouvir mais uma vez. A gente tem poucos minutinhos, mas eu quero te ouvir uma última vez. É claro que nesse momento de crise sanitária é muito difícil falar em avanço de debate sobre temas relacionados à população LGBTI, por conta do momento que vivemos. No entanto, o STF deu uma decisão favorável recentemente, que é em relação à doação de sangue por parte das pessoas LGBT. E a gente sabe que vivemos um momento em que os hemocentros estão vazios por conta da pandemia. Então, assim, é uma decisão importante nesse momento também e que tira um estigma em cima da população LGBT, né? Isso, sem dúvida. Durante muitos anos, nós fomos Então, o meu áudio do Hildo saiu, voltou agora. Um minutinho, Hildo. Começa de novo, por favor, porque o seu áudio tinha sumido. Ah, tá. Então, é uma conquista importante porque ela valoriza o ser humano LGBT, né? Durante anos nós fomos estigmatizados e não pudemos exercer o direito de ajudar o próximo nos hemocentros. A gente chegava lá e aí, quando ia para aquela triagem, para aquela entrevista, automaticamente nós éramos descartados como sujeitos que não serviam, né? e vistos como só seres sexuados. Aí esse ser aí pratica muito sexo, é das relações sexuais, vive de relações sexuais, então ele é impuro, ele é impróprio, então não presta. Então, eram casos e mais casos de discriminação que a gente tinha notícia dos hemocentros. Então, sem dúvida, essa decisão do STF ela é importante porque é o direito, ela vai de encontro ao direito, à dignidade da pessoa humana. Eu, enquanto LGBT, o fato de eu ser um gay não me torna menos, o meu sangue não se torna menos puro do que o sangue de um heterossexual, né? Então, esse é só um exemplo das atrocidades, das discriminações que nós sofríamos no serviço de saúde, né? Então, equiparar esse direito aos direitos heterossexuais tem um simbolismo muito importante, né? Isso, para o imaginário comum, para as lutas sociais, é muito importante, porque nos equipara aos demais seres humanos, né? Nós não somos aqueles seres humanos agora excluídos, que não podiam. Nós agora somos seres humanos portadores de direitos como os heterossexuais. Então, o movimento LGBT tem festejado muito, inclusive com campanhas massivas, chamando LGBTs para lotar os hemocentros, para doarem sangue, para ajudar o próximo, porque além de ser um ato de amor, de generosidade, tem um simbolismo para nós, que somos LGBTI+, um simbolismo muito importante na nossa identidade enquanto seres humanos. Então, é uma bandeira histórica de anos, assim como a cristalização
das LGBT-fobias, é uma bandeira de luta que a gente consegue, né, realizar esse sonho e esse desejo e garantir esse direito. Então, a gente tem muito a comemorar com essa decisão do Supremo Tribunal de nos equiparar à doação de sangue, mas também de comemorar a criminalização das LGBT-fobias. Sim. Chopeli Santos, integrante da Amotrans, participou com a gente, o Rildo Veras Martins, que é presidente do Leões do Norte, movimento LGBTI+, e a Aline Andrade, que é representante do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Pessoal, agradecida demais pela participação de vocês e pela contribuição que vocês deram aqui para a gente, com muita informação. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, um abraço pessoal do Fundo de Direitos Humanos, nossos parceiros históricos, e nós estamos na luta sempre.